Fala pessoal, meu nome é Gabriel Kenji, eu estou aqui como um aluno da FIAP Pós-Tec, estou aqui para entregar o nosso projeto da fase 4 e basicamente dar uma explicada em qual que foi a nossa ideia, como foi o nosso desenvolvimento a partir do que foi proposto pelos professores, que seria uma ideia de trocar nossa arquitetura, que foi feito um monolito na fase 3. A ideia foi separar em microserviços e fazer acontecer agora de uma maneira mais desacoplada tudo. Eu sou um dos integrantes do grupo 23, que é composto por 5 pessoas. Sou eu, o Dylan, a Mônica, o Fabrício e o Vitor. E eu vou dar uma explicada mais ou menos em como que ficou nosso projeto por completo e todo o desenvolvimento dele, a cobertura de testes, tudo que foi proposto no cenário do Tech Challenge. E para ficar um pouco mais visual, eu vou mostrar para vocês o que foi a nossa decisão aqui na arquitetura e como que a gente decidiu dividir os nossos serviços. Antigamente, a nossa aplicação era basicamente um monolito que atendia todos esses requisitos. Então, tudo isso daqui era uma parte de um sistema, que cada parte do sistema fazia uma coisa, só que era uma aplicação só. No caso aqui, podemos ver que a gente dividiu, então, aqui, basicamente, esse trecho aqui, esse fluxo que acontecia daqui para cá, a gente separou em um microserviço, que é um microserviço de pedido. Esse fluxo de selecionar e cadastrar e os produtos cadastrados ficaram na parte com o microserviço de pedido. Aqui é o fluxo do microserviço de pagamento. E aqui é o microserviço do cliente, que basicamente é a autenticação do cliente, que ele fala que a gente tem a opção de se identificar para programa de fidelidade, forma de pagamento via QR Code. Cada um foi dividido em um microserviço, então foi assim que a gente decidiu estruturar nosso novo projeto e assim todos eles se comunicam via Feng, que é um... Agora só contextualizando um pouco, vou passar um overview de qual que é a ideia do projeto. O projeto tem a intenção de ser colocado em restaurantes ou lanchonetes e ser colocado a aplicação para rodar dentro de um totem, por exemplo, e quando o cliente chegar, ele ter ou não a opção de se identificar a partir do seu CPF, então é opcional. Ele pode se identificar ou fazer o pedido, e aí ele vai no próprio totem, escolhe o pedido dele, escolhe o lanche, escolhe o acompanhamento, escolhe uma bebida, vai lá, faz o checkout para conseguir realizar o pagamento também. E depois disso, ele consegue ficar visualizando o status no pedido dele a partir de um telão, de alguma coisa que fique visível para o cliente após o pedido. Agora eu vou repassar aqui sobre nossa organização enquanto time. A gente optou por utilizar o GitHub, simplesmente por familiaridade entre os integrantes da equipe, que já tinham uma familiaridade com a ferramenta e ela teria tudo que era necessário para o nosso objetivo. Então, a gente optou por criar um repositório aqui para o K8S, que vai ser responsável por subir o cluster com a nossa aplicação lá dentro, na AWS já. E aí, basicamente, a gente entrando aqui no repositório, ele vai ter as configurações de cada um dos ambientes de cada microserviço, por exemplo, as services e o deployment, né? E ali as configurações a nível de cluster, que estão aqui já como config map, ingress, secrets, essas coisas vão estar tudo já nas configurações de cluster, a nível de cluster. Estão tudo já dentro desse repositório aqui, que é basicamente direcionado só para o cluster K8S lá, que a gente vai subir na AWS. Agora, falando um pouco sobre nosso microserviço de produto, a intenção dele é basicamente quando o dono do restaurante ou o chefe, quem seja que tenha um acesso de administrador sobre a plataforma, possa criar
possa editar, possa deletar o que for um novo produto. Se, por exemplo, criar um lanche novo, tiver um refrigerante novo disponível na lanchonete, um suco novo, qualquer que seja o produto, ele tem que sofrer alguma alteração ou ser criado ou ser deletado, ele vai ter que passar pelo microserviço de produto. Até para, na hora de buscar o catálogo do restaurante, ele vai buscar pelo microserviço dos produtos que aquele restaurante cadastrou naquela base de dados daquele microserviço. Então, nesse caso, a gente optou pelo um banco de dados relacional, pelo fato de que o produto já é algo que é provisionado, o que a gente vai precisar de dados, então acaba sendo mais fácil de utilizar e mais organizado em relação a um banco de dados NoSQL. E então por isso que a gente acabou optando pelo banco de dados SQL nesse microserviço. Aqui a gente tem o README explicando o que cada um das pastas fazem, de quais diretórios. Também está subindo aqui com o Terraform, já protegido a main com os seus testes. Então a main não pode ser comitada direta, tem a verificação com os testes. Todos os nossos microserviços já estão rodando com essas verificações. E aqui já tem até dentro do README a gente já colocou algumas evidências dos testes e principalmente também os ambientes para um desenvolvedor que quiser rodar alguma coisa, ele já tem tudo bonitinho aqui, rodando no Docker, rodando no Kubernetes, configurando variáveis de ambiente. Então, essa é a ideia do nosso microserviço de produtos. Agora falando do nosso microserviço de pedidos, o pedido nada mais é do que um conjunto de produtos. Então, toda vez que o cliente for no totem, se identificar opcionalmente, selecionar os produtos ao qual ele quer pedir e efetuar o checkout do seu pedido, aí sim ele vai ser chamado nosso microserviço de pedido, que vai ser o que vai fazer o request para fazer algum pagamento, por exemplo, e em caso de tudo certo, com o pagamento, teremos o status sendo atualizado toda vez que acontecer alguma novidade, alguma atualização do lado da cozinha. E aí, na parte do pedido, a gente acabou optando por um banco de dados NoSQL, simplesmente pelo motivo de que, como não tem uma estrutura fixa, por exemplo, a gente não tem a quantidade de produtos que vai ser pedida num pedido, se vai ter ou não um usuário, não é tão amarrado a uma estrutura fixa. Então a gente optou por escolher pelo banco de dados NoSQL, que é um banco de dados orientado a documentos, que fica um pouquinho mais simples de lidar com esses probleminhas. E aí, aqui no nosso DB, a gente tem como subir o Terraform no DB pedido, que vai ser o nosso banco de dados que a gente optou pelo Mongo, com as suas variáveis, e aqui também já configurado com os GitHubs. Agora partindo para o nosso microserviço de pagamento, o microserviço de pagamento ele vai ser acionado assim que o cliente acabar de selecionar os produtos e efetuar o checkout do pedido. Então ele vai ter a opção do pagamento. Ao momento que ele pagar, vai ser acionado a nossa integração com o Mercado Pago, que vai devolver se foi um sucesso ou não. Então, nesse caso, a gente não tem um banco de dados, porque não é necessário um banco de dados para o microserviço de pagamento. Então, aqui a gente deu uma explicada já em como que está o projeto. Então, aqui tem sobre a estrutura do projeto, o ambiente que ele está rodando. Temos aqui um pouquinho sobre a documentação da API, como é que está, como configurar as variáveis de ambiente.
E aqui como que é o contrato, né, da API, que é o que eu falei da documentação. E também temos a evidência do sonar da cobertura de testes. Então aqui a gente tem toda a cobertura de testes e quanto que foi coberto pelos testes na aplicação. Agora, para dar uma mostrada aqui em como que ficou o nosso ambiente, basicamente a gente criou um cluster aqui. Cluster tem o KS FIA Bits Cluster. A gente vem aqui para vamos pegar os recursos deles. Tem aqui algumas coisas internas do Kubernetes, o nosso Ingress, dashboard do Kubernetes, microserviços, microserviço de cliente, microserviço de pagamento, microserviço de pedido e o microserviço de produto. Então, eles já estão tudo aqui rodando dentro do nosso cluster provisionado anteriormente. Agora eu vou mostrar a questão dos pipes verificados na hora do merge request. Aqui é o nosso banco de dados de cliente, que lembrando que ele é um Postgre, é um SQL, então aqui tem as verificações do Terraform, se ele subiu adequadamente. Então temos também agora o microserviço de cliente, que aí, como é a aplicação mesmo, ele já tem a verificação de build, verificação dos pacotes, verificação de sonar, entre outros. Aí, igualmente, a de cliente, temos para o banco de dados de produto, que também é um banco de dados relacional. Então, a gente tem as verificações de Terraform, tudo com as mesmas verificações. Assim como o microserviço de produto, que aí ele tem as verificações dos testes, do sonar, tudo. Então, aqui a gente pode ver que ele também passa em tudo. Aí o microserviço de pagamento que não inclui banco de dados, é uma integração, apenas uma integração, mas podemos ver também que o merge request dele está sendo verificado, está tendo o pipe foi aprovado. E a última estrutura, que é o do banco de dados do pedido, também lembrando que, diferentemente das últimas duas instâncias de banco de dados, essa daqui não é de Postgre, essa daqui é feita com MongoDB, que é um banco não relacional devido à estrutura do pedido que pode ser mais flexível. Então, a gente optou pelo MongoDB nesse aqui. E os microserviços, o microserviço, na verdade, do pedido, também está com os pipelines configurados e foram aprovados conforme a demanda que era do projeto.